Ok, bom dia meus amados irmãos, um prazer, uma alegria estar com os irmãos novamente. Confesso que eu estou me sentindo um pouco como Davi com aquela indumentária de Saul, né? Eu nunca usei algo desse tipo, mas, irmãos, é uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. E na manhã do dia do Senhor, na verdade, eu sempre acho importante dizer que este é o lugar que nós devemos estar num dia como este, na casa do Senhor, louvando e bendizendo o seu nome e, sobretudo, buscando a orientação da palavra do Senhor Deus para as nossas vidas. Não sei se está daqui a nossa canetinha. Deixa eu ver aqui como é que liga aqui. Aqui, Geraldo. É aqui, né? Tá ligado? Ok. Então, nós temos estudado, meus irmãos, na verdade os irmãos têm estudado aqui na congregação esse tema da revista Ídolos do Coração. Quero dizer que lá na congregação que eu estou, nós estamos estudando outro tema, e esse aqui já está na sequência para nós também estudarmos essa revista, se o Senhor assim permitir. Futuramente, lá pelo mês de março, nós vamos concluir um assunto e vamos adotar essa revista também que os irmãos têm adotado aqui. Então, o nosso tema hoje está na lição de número 12 dessa revista, Guardando o Coração. Guardando o Coração. Então, nós vamos, como os irmãos têm feito aqui, dar continuidade nesse que me parece é o penúltimo estudo dessa revista. E quando se fala, irmãos, da questão do coração, é muito importante nós atentarmos à importância que temos de vigiar os impulsos do nosso coração. E este vai ser um aspecto, especialmente quando nós lermos daqui a pouco o texto de Marcos, capítulo 7, mas também nós precisamos considerar as orientações da palavra do Senhor Deus em relação ao nosso coração. O Senhor Jesus mostra que é do nosso coração que brota toda sorte de pecado. Portanto, daí a importância de nós vigiarmos o nosso coração. Mas antes de continuarmos, eu gostaria que nós orássemos, pedíssemos mais uma vez ao Senhor que esteja nos abençoando. Eu estou vendo ali atrás o nosso irmão pastor João Neto, e eu gostaria que ele orasse ao Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe e derrame da sua graça sobre as nossas vidas nesta manhã. Por favor, meu irmão pastor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, amém. Meus irmãos, um dos versículos mais conhecidos das Escrituras, provavelmente, que fala a respeito do nosso coração, ele não fala a respeito de coisa boa sobre o nosso coração. Antes ele diz, que está lá em Jeremias 17:9, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E
No desenrolar desse texto, nós vamos ver que somente o Senhor Deus, o Deus que nos criou e que nos conhece, é que pode realmente sondar os nossos corações e trazer orientação para nós. Bom, nesta manhã, nós vamos aprender que nós precisamos guardar o nosso coração e nós vamos ver pelo menos 3 tópicos relacionados a este tema. Nós vamos ver... Nós vamos ver inicialmente a advertência do Senhor Jesus, depois nós vamos ver o conselho bíblico que diz respeito ao fato de que nós precisamos guardar o nosso coração e por último, nós vamos tratar do tema as fontes da vida. Então, primeiramente, nós vamos tratar daquilo que o Senhor Jesus nos adverte, abrindo no capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Eu gostaria que lêssemos dos versos 21 ao 23. Marcos 7, de 21 a 23. Vamos ler também o 20, para ficar mais contextualizado, porque aqui, quando diz, e dizia, é o próprio Senhor Jesus falando, nos advertindo. Então, Marcos 7, verso 20 diz assim, e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, o Senhor Jesus, nesse debate, quando os escribas e fariseus achavam que comer salada de lentilha e comer churrasco era o problema do ser humano, o Senhor vai mostrar que esse não é o problema, porque não é o que entra no homem que o contamina, mas o que sai. E é muito interessante observarmos essa expressão do versículo 21, porque de dentro, o Senhor está enfatizando algo que está no recôndito do nosso coração, que está no local mais escondido da nossa alma, por assim dizer. Inclusive, quando analisamos essa expressão no texto original, nós vamos ver que ela tem essa conotação. Há quem use até uma analogia em relação ao Santo dos Santos, que era um lugar separado, isolado, onde ninguém poderia entrar, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. Então, é lá do recôndito, é lá do interior do nosso coração, do íntimo, e que procedem todos esses males que aqui o Senhor Jesus pontua. Nós não vamos considerar cada um desses males, porque não é mediarmos ou de guardarmos no nosso coração, está no fato de que do nosso coração procedem todas estas coisas, todos estes males. E aí vem a pergunta, por que se deve guardar o coração? Né? E segundo o ensino do Senhor Jesus, o que sai do homem, isso é que o contamina. Então, como já falei, não é o que entra, e ele vai dizer especificamente, não é o que entra no homem que o contamina, mas o que sai do seu coração é que o contamina. E nós poderíamos dizer que, de modo geral, todos os males que nós contemplamos ao nosso redor, seja de qual for a natureza, antes de tudo, ele foi engendrado no coração. Seja a maior guerra existente entre nações, seja o conflito em termos individuais, em termos das nossas relações interpessoais, seja qual for o conflito, seja qual for a dificuldade, brota antes de tudo e é engendrado dentro do nosso coração. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar quando Ele traz esta lista de pecados constante aqui no texto que acabamos de ler. Então, com a queda de nossos primeiros pais, o germe do pecado, ele entrou no mundo e se alojou no coração do ser humano. E aí nós temos aí esse texto que eu gostaria que lêssemos,
Em Gênesis capítulo 6, e isso aqui é uma constatação do próprio Deus depois da queda. Gênesis capítulo 6, no versículo 5. Gostaria que lêssemos todos juntos. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Vamos ler juntos? Viu o Senhor que a maldade do homem Então a maldade do homem havia se multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Mais um termo importante para nós guardarmos desta manhã. Continuamente mal. Isso é importante porque existe um debate teológico entre duas alas teológicas, onde um lado diz que é possível que uma pessoa possa passar um tempo sem pecar, né? Especialmente o pastor João Neto sabe disso lá no texto de Romanos 7, quando há aquele debate sobre, quando Paulo diz, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Aí tem um debate que alguns acham que ele era um novo convertido, que se ele fosse um maduro na fé, ele não diria aquilo, porque uma pessoa pode, eles dizem, passar um tempo sem pecar. Contrariamente a esse pensamento, as Escrituras dizem que é continuamente mal todo o desígnio do nosso coração. Razão porque o profeta Isaías vai dizer que as nossas melhores obras, ou seja, até quando nós temos boas intenções e boas inclinações, essas intenções e inclinações ainda estão maculadas pelo pecado. Ele diz que as nossas melhores obras são como trapos da imundícia. Então, esse é o retrato do nosso próprio coração. E a advertência do Senhor Jesus nos desafia a desconfiar dos desejos, das inclinações, das motivações e razões do nosso coração. Ou seja, tudo aquilo que brota do nosso coração deve ser alvo de desconfiança, porque às vezes até quando nós achamos que estamos fazendo algo certo, na nossa concepção, na verdade, nós podemos estar pecando. Porque aí entra o nosso pensamento egoísta. Nós achamos que nós estamos com a razão numa questão, mas não olhamos para o outro lado da história. Daí nós precisamos constantemente ser vigilantes sobre as inclinações do nosso coração, os nossos desejos, as nossas motivações e as razões que brotam de dentro do nosso coração. Eu quero dizer que os irmãos podem perguntar, quem quiser interferir, fazer pergunta, podem, por favor. Acho que está tendo aí um delayzinho. Tem que apertar 2 vezes, né? Então vamos ver se essa é a condição do nosso coração. Se esse é o diagnóstico das Escrituras, texto de Gênesis, e o próprio Senhor Jesus, aquele que sonda e conhece os nossos corações, então, o que nós podemos fazer? O que precisamos fazer para bloquear ou algo que possa minimizar os efeitos do pecado no nosso coração? Aí nós vamos ver aquilo que a Bíblia nos diz, os ensinos das Escrituras. E, para tanto, eu gostaria que abríssemos, e nós vamos nos deter um pouco mais nesse texto de Provérbios, capítulo 4, do 20 ao 27. Provérbios, capítulo 4, do 20 ao 27. Eu gostaria de fazer uma leitura responsiva com os irmãos. Eu leio um versículo, os irmãos lerão o seguinte. Diz assim, Provérbios 4, verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos.
porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Então, irmãos, este é o conselho da palavra do Senhor Deus para que nós possamos pastorear os nossos corações. E ele diz, está em destaque aí o versículo 23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vejam a consciência do autor de Provérbios, Salomão, aqui, neste provérbio, e mostrando a necessidade de nós guardarmos o nosso coração. Então, com isso em mente, nós vamos ver 4 aspectos relacionados a essa questão. 4 características de um coração guardado pelo poder da palavra de Deus. E a primeira delas é que um coração bem guardado está sempre aberto à palavra de Deus. Meus irmãos, aqui é um aspecto muito importante e de natureza prática para a igreja. Porque lá em Colossenses, o apóstolo Paulo vai nos ensinar, capítulo 3, salvo engano, verso 16, ele diz que no nosso meio deve haver aconselhamento mútuo, nós devemos nos aconselhar em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso quer dizer que o nosso conselho não vai estar baseado naquilo que nós achamos, mas naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Logo, um coração bem guardado, ele está sempre aberto à palavra do Senhor Deus. E aí nós temos um precioso conselho no sentido de que a palavra de Deus, ela deve ser guardada em nossos corações, aqui nestes versos 20 a 22 de Provérbios 4. Ele diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Os irmãos sabem que essa perspectiva de um pai orientando ao seu filho, ela se faz presente em todo o livro de Provérbios. E aqui não é diferente. É o autor, é aqui o Senhor falando, mostrando que os seus filhos, aqueles que o servem, aqueles que foram remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, eles devem estar atentos à palavra do Senhor Deus e aos ensinamentos do Senhor. E ele diz mais no verso 21, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu coração. E aí vem, até aqui ele está dando orientação, já no verso 22, nós vamos ver o resultado ou a consequência dessa postura de você atender os conselhos. Ele diz, por quê? O que diz o verso 22? Porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. Ou seja, a palavra do Senhor Deus habitando em nossos corações e corrigindo os erros que deles procedem, é sinônimo de vida. E mais, ela diz aqui que é saúde para o seu corpo. E aqui nós temos um aspecto muito importante, porque quando nós vamos ao Salmo 32, nós vamos ver que Davi, por causa do seu pecado, ele adoeceu, diz lá que envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, o pecado de Davi se transformou em uma questão de saúde, porque ele adoeceu por causa do pecado, mas a palavra de Deus, ela tem esse efeito. E aqui, ela só não surge
ela só não tem esse efeito como consequência se você estiver cauterizado pelo pecado. Mas se você é um crente fiel, a palavra de Deus deve ter o efeito de lhe quebrar, de lhe colocar na lona, para que as mãos poderosas da graça e da misericórdia sejam estendidas a você. Então, é o que o provérbio está dizendo. Porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. Vocês já viram pessoas que por causa do pecado elas adoecem? Se ainda não viram, leia o Salmo 32, que você vai ver um homem chamado Davi, um servo do Senhor, que pecou, mas Deus o restabeleceu pela sua graça, e ele, através da palavra do Senhor, pôde corrigir os seus pecados. Quando o coração não está confirmado na palavra do Senhor, o homem se torna vulnerável e propenso a ser dominado por todo tipo de idolatria. Eu gostaria que lêssemos esse texto de Ezequiel 20:16. Ezequiel 20:16, quando ele nos diz o seguinte. Ezequiel 20:16, vamos ler todos juntos, irmãos? Porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos, profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após seus ídolos. Meus irmãos, aqui também nós temos um princípio bastante interessante. Quando a palavra de Deus não encontra lugar nos nossos corações, inevitavelmente nós nos tornamos idólatras. Porque qual é o conceito de idolatria? É quando algo que não o Senhor Deus, pela sua palavra, ocupa lugar no nosso coração. Então, qualquer coisa que no nosso coração seja mais importante do que a glória do Senhor Deus, isso é idolatria. E é exatamente isso que Ezequiel está aqui denunciando. Eles rejeitaram os meus juízos, ou seja, a minha palavra, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Olha só, o tema da revista, ídolos do coração. É o que nós estamos vendo. Nós vamos, por questão de tempo, os irmãos podem ler depois o Salmo 119, verso 11 e também o verso 80. Nós vamos passar adiante para o nosso próximo ponto. Um coração bem guardado produz palavras que edificam. Outro aspecto muito importante. De modo geral, quase todas as confusões no seio da igreja, lá fora, elas procedem das nossas palavras. Então, um coração bem guardado produzirá palavras que glorificam a Deus e edificam a quem ouvem, ou edificam o nosso próximo. Esse é o nosso segundo aspecto desse tema mais geral, sobre os conselhos bíblicos. E aqui vamos ressaltar o verso 24 de Provérbios, capítulo 4. O verso 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o verso 24 diz: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Então, meus irmãos, se há uma coisa que não combina com aqueles que professam a fé no Senhor Jesus, é a questão da falsidade. E o autor de Provérbios está dizendo: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios.
Essas coisas se nomeiam através das nossas conversações. A Bíblia nos orienta em vários outros textos que nós devemos falar tudo aquilo que edifica o nosso próximo. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, ou capítulo 4, que não deve sair da nossa boca nada que não possa edificar o nosso próximo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ele diz lá. E essa expressão torpe, ela tem a ver com algo fétido, algo que contamina o ambiente, algo apodrecido. É isso que ele quer dizer com essa palavra. Então, nós somos chamados a guardar os nossos corações e produzir palavras que edifiquem aqueles que estão ao nosso redor. O que falamos pode nos livrar, como pode também nos condenar. Lá em Mateus, esse texto de Mateus 12, 37 diz: com as tuas palavras serás condenado e com as tuas palavras serás justificado. É o que diz esse texto. Então, a nossa palavra ela pode edificar aqueles que nos ouvem, como pode também escandalizá-los. Pode construir, como pode também destruir. Um coração bem guardado produzirá palavras que glorificam a Deus e edificam os que ouvem. E como é que nós podemos guardar o nosso coração? Atendendo o conselho de Provérbios que nós temos estudado nesta manhã. Uma terceira característica de um coração guardado é que um coração bem guardado controla os desejos. Vamos ver o versículo 25 aqui do nosso texto, dizendo antes que os nossos olhos são como os faróis de um carro que iluminam o caminho para uma viagem segura e tranquila. Eu achei muito interessante essa ilustração trazida pelo autor da revista. Os nossos olhos são como faróis de um carro. Você já imaginou você dirigindo numa estrada mais ou menos deserta, sem com o seu carro com a lanterna, os faróis queimados? Como seria? Eu acho que simplesmente você não teria condição de seguir em frente. Mas esses faróis funcionando, ele ilumina o caminho para uma viagem segura e tranquila. E aí nós vamos ver o versículo 25 de Provérbios 4, o que diz aí? Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Esse é o conselho da palavra do Senhor Deus. E nós vamos lá esse texto de Lucas capítulo 11, verso 34. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Lucas 11, 34. Leamos juntos, irmãos. Alguém tem alguma pergunta? Eu já falei para os irmãos, vocês podem interromper, tá? 11:34. Vamos ler juntos? São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, teu corpo ficará em trevas. Eis aqui um aspecto também muito importante. Nós lembramos também de Jó, salvo engano, no capítulo 31, quando ele diz: fiz aliança com os meus olhos. Por acaso, porventura, olharia eu para uma donzela? E aqui Jó está ressaltando um aspecto que tem a ver com nossos cônjuges. Ele não admite, como um servo do Senhor Deus, que ele olhe para uma outra mulher que não a sua.
E para que isso aconteça, ele diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos. E se porventura os meus olhos, movidos pelo meu coração maldoso, quiser me enganar, desviando o meu olhar daquela que o Senhor me deu como esposa, eu me negarei a fazê-lo. Porque ele diz, fiz aliança. E este aqui é um aspecto retratado aqui pelo Senhor Jesus. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Olha só. Olha a bênção de você estar do lado das pessoas e você, em vez de ser escuridão e treva, você é luz, é lâmpada. Por não, meu irmão Eldo? Sim. Acho que os irmãos todos ouviram a pergunta do nosso irmão Eldo. E é importante lembrarmos do o nosso tema nesse tópico 2, o conselho bíblico, né? E, na verdade, o que nós estamos vendo basicamente é que todas as nossas ações devem estar eivadas ou serem influenciadas pela palavra do Senhor Deus. O irmão falou, quer dizer que nós vamos estar sempre lendo a Bíblia? Não necessariamente, mas eu acho que um crente que não lê sua Bíblia todos os dias tem algum problema, ele não está percebendo a importância da Escritura na sua vida. E no momento que ele faz a sua leitura, seja na sua devocional, essa palavra deve ser guardada no seu coração e ela vai se constituir como um filtro para todos os nossos relacionamentos. Você não vai, eu me lembro de um colega de trabalho, que ele é engenheiro, ele foi contratado lá para o setor, e quando ele chegou no setor, ele chegou com a Bíblia daquela, tipo de Genebra, né, desse tamanho, botou lá em cima do balcão. Eu achei legal, é um testemunho, né, tudo. Mas isso não quer dizer que você vai andar com a Bíblia debaixo do braço e dar resposta para tudo que vier com você. Mas você deve estar com a sua Bíblia na mente e no coração e filtrar. Aí o irmão trouxe a questão das mídias sociais, né? Tudo que você vê, e aliás, essa é uma questão que nós não podemos mais nos desvencilhar, num certo sentido. Porque você está aqui, especialmente o tal do WhatsApp, né? Quase todas as suas relações são pelo WhatsApp. A minha esposa passa mensagem, minhas filhas. No meu setor de trabalho tem um grupo que eu estou atrelado àquilo ali, eu tenho que estar... Então, assim, é uma coisa que é praticamente impossível de você não utilizar. Aí tem as outras mídias também, que já é uma questão mais opcional, né? Mas o ponto aqui, irmãos, é que tudo que vier à sua mente
deve passar pelo crivo da palavra de Deus. E eu não acredito que uma pessoa que tem a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, ela vá se deter, perder o seu tempo com questões que não edificam. Aí é um desafio para nós, meu irmão. Eu acredito que é um grande desafio, né, para nós. O que realmente nos edifica? O que pode, como diz lá Jeremias em Lamentações, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que pode me dar esperança? O que pode edificar o meu coração e, consequentemente, trazer edificação para o meu próximo? Então, tudo isso deve ser alvo da nossa consideração e contemplação. O ponto é, devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. Eu acho que o conselho de Paulo, nesse sentido, cabe aqui também. Eu não sei se respondi a pergunta do irmão, mas é por aí. Ah, sim. Sem dúvida, sem dúvida. É tipo a relação dos nossos filhos, né? Vem um dia na escola dominical e passa uma semana na escola recebendo orientação, né? Eu estou entendendo. Mas, meu irmão, o desafio continua o mesmo, né? Eu penso que, como falei, até pelas questões práticas da vida, você não vai especialmente... Eu sei que eu sou aqui um licenciado, pretendendo ministério, e é meu dever e obrigação me deter muito mais do que qualquer um de vocês na palavra de Deus. É natural que se espere isso, como também um pastor. Mas a gente sabe que os membros da igreja, eles têm suas atividades todos os dias ali, estão envolvidos, né? E nem sempre eles têm um tempo maior para isso, mas eles devem ser disciplinados a ter um tempo diário, o máximo que for. O máximo possível, aí cada um vai julgar segundo a sua condição, a sua experiência, o que seria esse máximo. Tem gente que, quem sabe, vai ficar meia hora, né? Outro pode ficar uma hora, outro, quem sabe, até mais de uma hora, mas o importante é que haja esse espaço diário para que a palavra de Deus ocupe lugar em nossos corações. Não sei se o pastor João Neto teria algo a acrescentar para contribuir conosco, meu irmão. Pastor, fique à vontade, o senhor é o meu pastor aqui, viu? Bom. Venha aqui, pastor. Eu não teria que tirar aqui para o senhor. Eu acho que eu falo alto. Queridos, é muito importante aquilo que o irmão Pedro está exposto com respeito ao que diz o versículo 23 de Provérbios 4. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da água vida, as fontes da vida. Só que o que está pairando na nossa cabeça agora é como que eu guardo esse coração, né? Quais são os meios que eu vou usar para proteger o coração? Observe que Salomão usou a anatomia humana para expressar essa parte do texto. Ele começa dizendo o seguinte, né? Versículo 20. Inclina os ouvidos. O 21, teus olhos. 22, saúde do corpo. 23, o coração. Coração, então, é a fonte da vida. Mas para eu guardar o meu coração, eu tenho que tomar cuidado com o que eu ouço. Tá? Com aquilo que eu tenho deixado o meu ouvido à vontade para ouvir. Abre Gênesis capítulo 3, versículo 4 e versículo 6. A dinâmica do pecado, ela vem pelo ouvido, tá? E depois pelos olhos. Então, se você olhar Gênesis
3, versículo 4, a Bíblia diz: e disse o diabo, versículo 6, vendo a mulher. No momento em que a ideia entra, o coração, ele vai estar sujeito à tua vontade. Então, a partir do versículo 23, aí sim, agora vem de novo, né? Não mais o que entra, mas agora o que sai. Versículo 24, tua boca e os teus lábios não tenha perversidade, teus olhos e as tuas pálpebras olhem direito, né? E os teus pés andem na vereda. Então o coração, o que entra? Entra pelos ouvidos, e os olhos concordam com aquilo que eu quero, eu assento no coração. E tudo que eu assento no coração, a partir daí então eu verei daquela forma, eu agirei daquela forma, eu andarei daquela forma. Então a dinâmica do texto ela é muito interessante porque ela me diz como evitar. E é a partir daquilo que eu ouço. E aí eu quero dizer algo importante para vocês. A tua agenda determina as tuas prioridades. Se tu não tem tempo para ler a Bíblia, se tu não tem tempo para orar, se tu não tem tempo para Deus, tu está perdendo tempo. Então, arruma a tua agenda, arruma teus ouvidos, olha direito, assenta no coração a palavra de Deus. A partir daí, os teus pés caminharão seguro, porque os teus olhos verão direito e a tua boca vai se afastar do mal. Ok, pastor. Obrigado, Esse meu irmão. estudo eu dei, está com um tempinho atrás na igreja, né? Olha só, aqui é o exemplo de quem guarda a palavra no coração, né? Ainda está aí bem fundamentado. Obrigado, pastor João Neto, muito obrigado, meu irmão, pela contribuição, inclusive esse aspecto da anatomia do corpo, né? Aqui presente no texto, bem interessante. Muito obrigado, meu irmão. Mas continuando, irmãos, nós já vimos aí o nosso terceiro ponto: um coração bem guardado controla os desejos. E aí nós vemos o caso, o pastor acabou de citar, de Eva, né? Vamos ler esse texto rapidamente, o nosso tempo está correndo, irmãos. Vamos lá em Gênesis capítulo 3, ver o que diz esse texto que o nosso irmão pastor João Neto acabou de mencionar aqui. Veja aqui os passos presentes nesse texto, né? Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui há uma sequência de desejos sendo expostos aqui. Primeiramente, é aquilo que o nosso irmão acabou de ressaltar. Ela viu com os olhos, né? É uma espécie de redundância, mas vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ela viu e ela foi atraída pelos seus olhos. Lembram lá de Jó, que fez aliança? Aqui a mulher tropeçou porque olhou, e aí depois veio a questão da cobiça, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Meus irmãos, aqui está o aspecto mais perigoso desse texto, porque é aquilo que aconteceu como resultado do pecado. O intento da mulher, e no caso do homem, ao comer, era que eles fossem igual a Deus. Diz que a árvore era desejável para dar entendimento. Quem era que tinha todo o entendimento, toda a compreensão, todo o saber? Era o Deus que os criou. Mas eles desejaram ser igual a Deus. Então ela diz que ela tomou-lhe do fruto. Aí veio a consumação do ato, né? E comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então houve aqui uma cumplicidade. E como o homem foi estabelecido por Deus para governar sobre toda a criação
inclusive sobre a sua esposa, ele se tornou o principal responsável por este ato, porque ele sucumbiu da sua função de dar orientação à sua própria casa e deixou que o inimigo entrasse e se tornasse um que viria interferir na vida deles para todo sempre, como consequência também toda a nossa vida. Em quarto lugar, um coração bem guardado dá orientação para uma caminhada firme e segura. Vamos lá no nosso texto de Provérbios, capítulo 4, e vejamos os versículos 26 e 27. O que diz aqui? Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. É o que está escrito aí, o texto em tela. O que devemos fazer? Ponderar a vereda de teus pés. Essa expressão também é digna de nota. Ponderar tem a ver com fazer considerações sobre a nossa relação com Deus e o Deus da palavra. Vocês lembrem lá em Hebreus capítulo 11, quando fala a respeito de Moisés, um daqueles que fazem parte daquela galeria dos heróis da fé. Diz lá que Moisés tinha diante de si a possibilidade de ser dono dos tesouros do Egito, mas ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Diz lá a palavra. Então, essa palavra ponderar tem a ver com fazer estas considerações. E aí nós entramos num aspecto também que o nosso irmão trouxe aqui. O que é mais importante, eu ficar o dia todo ligado na telinha das redes sociais, ou ponderar sobre estas questões e ver que elas são questões típicas deste mundo, que não pode trazer para nós nenhuma esperança concreta? É isso que a palavra está nos dizendo aqui. Então, a palavra de Deus nos chama para fazer caminhos retos para nossos pés, mas isso só é possível se o coração estiver conectado com o Senhor e com a sua palavra, sendo continuamente atualizado para nos indicar caminhos seguros, caminhos de vida. Esse é o resultado de nós termos um coração guardado e direcionado pela palavra do Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, nós vamos para o nosso último, brevemente, e a nossa última terceira parte, que é as fontes da vida. E eu gostaria que lêssemos esse texto de João 7, 28, Evangelho segundo João, capítulo 7, 28, nós vamos, eu não sei como é que está aí o meu tempo, mas nós vamos ser breve para concluir. Está aí o texto. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele, porém, é aquele a quem vós não conheceis. Coloquei o 28, não é isso? Deixa eu ver aqui, não sei se era esse mesmo o texto. Meus irmãos, sumiu o meu slide. Opa! Então, vejamos esse texto de Provérbios, que eu acho que eu devo ter colocado alguma referência
errada aqui, nesse ponto. Mas esse texto de Provérbios, capítulo 20, versículo 5, diz: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-lo. Então, aqui está o caminho para que dos nossos corações fluam coisas que edificam. Pois não? 7:38? O nosso irmão falou que é o 7:38, né? Vamos lá. É isso mesmo. Se quiser, posso pegar o microfone. Ok, vamos trocar aqui. Então, é o que o Senhor Jesus está dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o coração alcançado pela graça de Deus se transforma numa fonte a jorrar para a vida eterna. Está aqui o texto, o 7:38. E vamos ver esse outro texto, no capítulo 4, no versículo 14. O que diz a palavra do Senhor Deus aqui em João? João 4:14, lembrando que aqui é o contexto do diálogo do Senhor com a mulher samaritana. Eu gostaria que lêssemos juntos esse versículo 14 de João capítulo 4. Que diz aí? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, meus irmãos, esse é um versículo crucial nesse diálogo do Senhor Jesus com a mulher samaritana. É o momento em que o Senhor começa a se revelar a esta mulher. E esta mulher que tinha ido ao poço de Jacó pegar água para saciar sua sede, ela agora ouve esta declaração da boca do Senhor Jesus: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Isso é uma questão que causou admiração, assim como Nicodemos ficou admirado, como é que ele poderia voltar ao ventre materno para nascer de novo. Essa mulher igualmente, ela vai depois questionar o Senhor sobre isso, mas o Senhor diz: antes será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E nós sabemos o resultado desta declaração na vida da mulher samaritana. Essa mulher, ela esqueceu daquilo que era essencial à sua própria subsistência, porque ela tinha ido ali buscar água para saciar sua sede, para mantê-la viva. Mas essa declaração foi tão contundente, tão estupefacta na vida desta mulher, que se os irmãos lerem, virando a página, o versículo 28, veja o que diz. Vamos ler junto, irmãos. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Meus irmãos, essa é uma declaração, é o resultado daquilo que o Senhor falou para esta mulher.
ela deixou para trás o seu cântaro, ela não quis saber sequer de saciar sua sede. Ela esqueceu tudo aquilo. Parece a posição dos discípulos quando o Senhor os chamou, diz que eles jogaram as redes ali na praia, deixaram tudo para trás e seguiram o Senhor. É isso que significa guardar o coração, o nosso tema desta manhã. É quando nós colocamos a nossa vida à disposição do nosso Senhor. E esta mulher, ela teve uma visão além do que muitos compreenderam. E aí vem uma questão, meus irmãos. Por que que nós perdemos tanto tempo com coisas fúteis? E às vezes até coisas importantes, porque a água para essa mulher é importante. Mas ela deixou para trás até o seu cântaro com o qual ela foi pegar água, e ela se voltou para o Senhor. Essa mulher começou a ter a sua maior sede espiritual saciada, na medida que o Senhor Jesus vai se revelando a ela, e ela então se entrega totalmente ao Senhor e ao seu serviço. Então, o mesmo coração que atrai e afoga o homem na ruína e perdição, pode ser trabalhado pelo Espírito Santo e se transformar numa fonte geradora de vida. E aqui brevemente, um colega, irmão, fizemos seminário junto, ele me passou um vídeo essa semana, que eu achei muito interessante. Era o vídeo de uma casa em ruínas, cheia de lixo, talvez alguém até tenha visto esse vídeo, e caindo os pedaços, muito suja, poeira para todo lado. E aí ele quis mostrar o processo de santificação promovido pelo Espírito Santo. Aí entra alguém, começa a tirar o lixo, começa a varrer, começa a restaurar todas as paredes daquela casa, as janelas, e no final se torna uma casa linda, toda adornada e habitada. É isso que a palavra de Deus faz. Essa é a ação do Espírito Santo, enquanto seja uma ilustração e tenha suas limitações, mas é exatamente isso que acontece quando o Senhor age em nossos corações. Ele faz do nosso coração um lugar que se transforma em fonte de bênção para aqueles que nos cercam. Brevemente, meus irmãos, eu gostaria de concluir dizendo que a palavra de Deus é um instrumento que nos ensina a lidar com o coração, removendo os ídolos ali alojados e explorando as possibilidades de vida que dele podem fluir pela graça de Deus. E aí, porque a palavra de Deus, diz o texto de Hebreus 4:12, é viva e eficaz. Vamos ler junto, irmãos? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse é o efeito da palavra de Deus em nossas vidas, quando nós a buscamos de todo o nosso coração, quando nós nos aproximamos dela com temor e tremor, reconhecendo que ela é a palavra do Deus Altíssimo. Eu gostaria de trazer como conclusão esses três aspectos para a nossa reflexão depois do que vimos. Essa primeira frase aí, se você... caberia aí, depois de você, necessita, tá? Se você necessita se libertar ou se precaver dos ídolos que fazem do coração sua morada, se deseja superar a aridez espiritual que tantas vezes toma conta da existência, se deseja que sua vida seja uma fonte a jorrar para a vida eterna, então, ou seja, como consequência de tudo isso, guarde o seu
coração, porque, como diz a palavra do Senhor Deus, dele procedem as fontes da vida. Nós queremos que todos estes males estejam distantes de nós. Nós queremos que todos esses males, pelo menos, não exerça lugar de primazia no nosso coração. Então, devemos guardar o nosso coração, buscar a graça do Senhor, e Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar e nos fazer caminhar na sua direção, nos seus próprios caminhos. Amém? Meus caros irmãos, foi uma alegria e um grande privilégio estar com os irmãos nesta manhã, mais uma vez. E eu desejo que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé, eu gostaria de orar neste momento, pedindo ao Senhor que aplique a sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, pelo grande privilégio de estarmos na tua casa, podermos considerar a palavra do Senhor Deus, ela que tem poder para transformar os nossos corações e fazer dos nossos corações algo aprazível ao Senhor, mesmo que continuemos sendo pecadores. Mas nós sabemos que a ação poderosa do teu Espírito Santo pode transformar os nossos corações e fazer com que sejamos instrumentos do Senhor nos dias em que vivemos. Ajuda-nos para isso, Senhor, que a tua palavra encontre sempre guarida em nossos corações e que assim sejamos dia após dia transformados à semelhança do teu Filho, o Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos, pedindo-te perdão pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se, eu devolvo a palavra ao nosso irmão Erivan.